Você já deixou de tentar algo porque alguém disse que você não era capaz? E se a única coisa entre você e a sua vitória for acreditar em si mesmo, então já se inscreve no canal e deixa o like agora, porque aqui você encontra histórias que despertam força, coragem e podem transformar a sua forma de enxergar a vida. E fica até o final, porque essa história pode mudar a forma como você encara seus próprios limites. Todos nós temos talento e força dentro de nós, mas às vezes não percebemos isso. Às vezes é o medo, às vezes são as palavras das pessoas e muitas vezes são as situações da vida que nos afastam do nosso verdadeiro poder. E é exatamente sobre isso que essa história fala. Era uma vez um jovem guepardo, cheio de energia, cheio de potencial, mas ainda sem saber do que realmente era capaz. Até que, em um dia comum, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Hoje eu vou caçar pela primeira vez. Com o coração acelerado e os olhos cheios de esperança, ele entrou sozinho na selva logo cedo, acreditando que finalmente provaria o seu valor. Hoje, eu com certeza vou conseguir alguma coisa. Mas a vida, como sempre, resolveu testar aquela confiança. Depois de caminhar um pouco, ele encontrou uma hiena. E às vezes na vida, a gente encontra pessoas assim antes mesmo de tentar. A hiena olhou para ele e começou a rir. Ei, garoto, para onde você vai tão cedo? O guepardo respondeu com inocência e coragem. Tio, hoje eu vou caçar pela primeira vez na minha vida. Mas ao invés de apoio, veio o ataque. A hiena caiu na gargalhada. Você? Caçar? Ah, por favor. Você não consegue. Não tem força. Não tem habilidade. Não tem experiência. Volte para casa. Vá brincar. Isso não é para você. E aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer ferida. Porque palavras têm poder. E quando você ainda não se conhece, elas podem te destruir. O coração do guepardo se quebrou. Sua confiança desapareceu. E sem nem tentar, ele voltou para casa, derrotado. Não pela realidade, mas pela opinião de alguém. E quantas vezes isso já aconteceu com você? Mesmo em casa, ele não encontrou paz. Deitou, mas não dormiu. Passou a noite inteira preso em pensamentos. Será que eu sou realmente fraco? Será que nunca vou conseguir? E é assim que a dúvida começa. Pequena, mas perigosa, crescendo dentro da mente até paralisar qualquer ação. No dia seguinte, ainda confuso, ele foi até o rio para beber água. Se abaixou e viu seu reflexo. Mas naquele momento, não era apenas uma imagem. Era um confronto. Parecia que algo dentro dele finalmente queria acordar. E então, como se sua própria alma falasse, ele ouviu. Por que você está acreditando nos outros? Você tem poder. Só porque eles não conseguem ver, não significa que você não tenha. Aquele instante foi diferente. Foi profundo. Foi real. Ele olhou para si mesmo, de verdade, e percebeu algo que ninguém poderia tirar dele. A resposta sempre esteve dentro de mim. Na manhã seguinte, tudo mudou. O mesmo lugar, o mesmo caminho, mas um coração completamente diferente. Agora, ele não caminhava com dúvida, caminhava com decisão. E no caminho, encontrou um macaco. E assim como na vida, também existem pessoas que levantam você. O macaco perguntou: Ei, filho, para onde você vai? O guepardo respondeu: Hoje eu vou tentar caçar de novo. E o macaco sorriu. Esse é o espírito. Você tem velocidade, você tem força. Confie em si mesmo. Você consegue. E aquelas palavras não criaram algo novo. Apenas despertaram o que já estava dentro dele. Seus passos ficaram mais firmes, seu olhar mais focado, sua mente mais forte. E dessa vez, ele não parou. Pouco tempo depois, ele avistou um pequeno cervo. Seu coração acelerou. O momento havia chegado. Mas agora não havia medo. Não havia dúvida. Havia ação. Ele correu, rápido, preciso, decidido, e conseguiu. Naquele dia ele venceu. Não porque alguém ajudou, mas porque ele finalmente acreditou em si mesmo. E isso muda tudo. Porque na vida, você sempre vai encontrar dois tipos de pessoas. As hienas, que vão rir de você.
te diminuir, te fazer duvidar. E os macacos, que vão te incentivar, te levantar, te lembrar do seu valor. Mas existe algo ainda mais importante: o seu próprio reflexo. Porque no final, é ele que decide. Sempre haverá vozes externas, mas é você quem escolhe qual delas vai ecoar dentro de você. O maior erro não é falhar, é desistir antes de tentar. É acreditar na dúvida antes de testar a sua força. É deixar que alguém que não vive a sua vida decida o seu destino. O guepardo só venceu quando parou de ouvir o medo e começou a ouvir a si mesmo. E talvez seja isso que está faltando para você agora. Então lembra disso. Você já tem dentro de você tudo o que precisa. Talvez ainda não tenha visto, talvez ainda não tenha testado, mas está aí, esperando uma decisão, esperando você acreditar, esperando você agir, porque ninguém descobre o próprio poder parado. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E responde aqui nos comentários com sinceridade. Qual foi a última vez que você desistiu de algo porque alguém disse que você não era capaz? E você ainda quer tentar de novo? E se essa história fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Porque alguém pode estar precisando exatamente dessa mensagem para finalmente acreditar.